Olá, eu sou Marcos Evangelista, aqui de Manaus, economista, e nós estamos aqui fazendo a nossa live hoje, iniciando a nossa série de lives, falando sobre o tema que envolve a consultoria de captação de recursos. Ou seja, estou te trazendo aí estratégias que podem aí te ajudar, de repente, te orientar na sua vida profissional. E o nosso tema de hoje não poderia ser diferente. O que é a profissão de consultoria de captação de recursos? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o termo consultoria. O que seria o termo consultoria? Nada mais é do que você passar uma orientação sobre um assunto que você domina. Por exemplo, de repente você pode ser aí consultor de recursos humanos, onde você vai passar ali toda a questão da CLT, como o funcionário tem que ser contratado, como é que é a rotina trabalhista. Ou você pode também ser um consultor, vamos ver aqui, um consultor de vendas, onde você vai fazer as vendas, você vai dar treinamentos sobre vendas. Você vai poder ser assim, por exemplo, consultor de tributos, consultor de tributos fiscais, de benefícios fiscais, onde você vai dar orientação sobre esse segmento. E aqui o nosso não poderia ser diferente. O que seria consultor de captação de recursos? É justamente você vai passar orientação, você vai militar na área de captação de recursos. O que seria, o que quer dizer, Marcos, captação de recursos? É você buscar recursos financeiros para um cliente. E esse cliente que vai te contratar geralmente é uma empresa, um CNPJ, uma pessoa jurídica, e você, como profissional, você vai orientar aquele cliente, vai apresentar para ele as opções que o mercado oferece. E Marcos, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Bem, veja, o importante é você entender que a palavra consultor não é uma palavra de moda, tá? Por que eu estou falando isso? Não sei se vocês conhecem, vocês lembram de uma palavra chamada coaching? Coaching virou moda, né? Coach de relacionamento, coach líder, coach não sei de quê. São vários tipos de coach que acabou o quê? Prostituindo a área, o segmento de coach. Eu tenho amigos que ganharam muito dinheiro trabalhando com coach e hoje já não conseguem os mesmos ganhos, porque entrou tanta gente no mercado. Sabe o que aconteceu com os preços? Foram despencando. Onde antes se cobrava R$500 por uma consulta, hoje mal se consegue cobrar aí 200, R$150. Ou seja, o mercado inchou muito. E por que nós temos aí um segmento diferenciado? Porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente domine o assunto de consultoria de captação de recursos. Como qualquer outro segmento, existem muitas pessoas leigas, ou seja, são pessoas que vendem um conhecimento que nem eles dominam. São pessoas que não duram no mercado. Ele até consegue fechar com um cliente, fechar com outro cliente, mas por falta de conhecimentos técnicos, ele não consegue evoluir com a operação. Então, por isso que eu sempre falo, né? Não sei se você já me viu em outras lives ou está chegando conosco aqui. Estou vendo aqui, tem pessoas que a gente já conhece. Temos o economista Alex, o Cássio, a Iana. Sejam muito bem-vindos. O Paulo. O que acontece? Quanto mais você dominar a área, mais você vai conseguir gerar resultados. A profissão do consultor de captação de recursos é o seguinte: é você conseguir chegar e fazer o gol. Qual é o gol na nossa profissão? É a aprovação de um pleito. E esse pleito, ele vai atender à necessidade do seu cliente. Quando eu digo o seguinte, que essa profissão é uma profissão de elite, não é brincadeira, porque você vai ter o poder de conseguir capitanear, realizar um sonho do seu cliente. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplos práticos que acontecem com a gente. Hoje à tarde, de manhã eu estive nos bancos, não sei se você já viu as fotos que eu estou sempre publicando. Por que só vive em banco? Inclusive chegou uma pergunta dessa, se eu vou trabalhar com consultoria de captação de recursos, eu preciso estar todo dia no banco que nem você? Não, você não precisa. Por que eu vou no banco?
porque eu vou acompanhar os meus processos. Porque muitas vezes o gerente está ali tão atarentado com tanta demanda que de repente chega uma solicitação de algum documento adicional da central de análise e aí eu não posso estar esperando 2, 3 dias para ele ler aquele e-mail e mandar. Eu estou todo dia no banco perguntando, e aí, tem alguma novidade? Empresa tal, tem alguma coisa, está precisando de alguma coisa? E ali eu consigo encurtar esse time entre pedido de análise e atendimento com o documento. Mas voltando ao assunto, hoje pela manhã eu estive nos bancos e hoje à tarde nós tivemos 4 reuniões na consultoria. Em uma das 4 chegou um empresário querendo 4 milhões de reais. E eu atendi e tal. E aí eu perguntei o faturamento do empresário. Eu falei, meu faturamento mensal é em torno de 100 mil reais. E eu perguntei, esses 4 milhões que você quer é para investimento ou é para capital de giro? Não, é para capital de giro. Eu falei assim, olha, você está chegando aqui por uma indicação. E as pessoas só nos indicam porque nós geralmente trazemos o cliente para o chão. Então, o que você está pedindo, infelizmente, eu não tenho condições de lhe atender, porque você não tem enquadramento para trabalhar 4 milhões. Mas eu tenho uma garantia de 10 milhões, eu estou querendo só 40% do valor da garantia. Então, vejam, é nesse momento que a gente começa a fazer a diferença entre aquela pessoa que está ali se apresentando como consultor e realmente o consultor de fato. Eu e os nossos alunos já sabemos que se o cliente fatura 100 mil reais e está querendo pleitear 4 milhões de giro, obviamente você vai perder seu tempo, você vai gerar expectativa. Por quê? Porque o seu cliente, ele simplesmente não tem enquadramento. Então, o profissional de captação de recursos é justamente esse profissional que vai, lógico, realizar o sonho do seu cliente, porém dentro de uma realidade. Afinal de contas, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês hoje, o cliente chegou aqui tranquilo, né? Alguém falou para ele que a garantia de 10 milhões, o banco ia adorar dar 4 milhões e pegar 6 milhões a mais na garantia. E aí o que eu estava explicando para ele, olha, o banco não é uma imobiliária, o banco ele não vai querer o seu imóvel. Você sabe que o banco vai querer de você? O dinheiro que ele está te alugando e mais a taxa do aluguel, que é os juros. Então, na verdade, a garantia ela vai apenas compor a sua operação. Mas fulano de tal falou que é suficiente para mim pegar 4 milhões. Olha, então procure o fulano de tal, porque realmente dentro das nossas linhas de operações que nós já trabalhamos há 20 anos aqui, eu não tenho nenhuma que possa atender do jeito que você quer. E aí ficou se olhando, ele e a esposa e tal, aí já mudaram. Mas quanto é que dá para conseguir? Eu falei, não é por aí, a garantia apenas compõe, né, um dos tripés do acesso ao crédito. A gente precisa ver o movimento da sua empresa, a viabilidade do seu negócio e, logicamente, a garantia. De posse desses 3 itens é que a gente pode entrar com um pleito no banco. E aí ele ficou muito tranquilo, entendeu, sentiu aí realmente uma orientação correta. Ele falou assim, olha, está totalmente diferente do que me falaram. Eu falei, isso aí, infelizmente, no mercado existe aí pessoas que acabam deturpando a imagem e às vezes falando mal do banco, que o banco não vai poder te dar o dinheiro. Não é isso, é porque o banco tem a regra, cada banco tem suas regras internas e para a gente poder ter chance de êxito ou para poder fazer o pleito, a gente tem que ter enquadramento de acordo com aquele tipo de operação que o senhor vai buscar. Então esse cliente ele não fechou negócio conosco, mas ele saiu muito tranquilo e eu também fiquei muito satisfeito de poder ter dado ali uma orientação correta, né? Você não pode só focar em recursos financeiros, resultados, você também tem que ter aí o pé no chão para orientar o seu cliente de maneira correta. Então eu perdi esse cliente? Não perdi o cliente, eu deixei uma semente com ele, afinal de contas ele saiu daqui com o meu cartão, a esposa saiu com o meu cartão e saiu com uma informação correta. Então o que nós fizemos? Nós trouxemos o cliente para a realidade, de acordo com como o banco funciona e desmistificando que garantia é sinônimo de cofre aberto, não existe isso. A garantia apenas vai dar ali um reforço na operação.
E assim, ele saiu muito satisfeito, né? Depois relaxou, tomou um café, a gente estava falando de outros assuntos, agradeceu no final. Eu falei assim, olha, eu estou à disposição, me desculpe se infelizmente eu não posso atender aí o seu pleito de 4 milhões, mas infelizmente realmente não existe aí amparo legal para a gente fazer esse pedido. Ele saiu tranquilo. Então assim, essa é a nossa profissão. Profissional de captação de recursos, ele tem, em primeiro lugar, um fator social muito forte, porque você vai ser o responsável pelo sucesso ou pelo insucesso. Eu sempre falo que o dinheiro ele tem que ser dado na dose homeopática, igual o remédio. Não pode ser pouco e não pode também ser muito. Por quê? Porque o cliente vai fazer besteira. Nós temos alguns segmentos aqui na nossa cidade que acabaram sendo engolidos por outros estados. Por quê? Porque muitas vezes que houve concessão de crédito, os empresários acabaram desviando o foco objetivo, comprava logo uma Hilux, comprava uma lancha e o bendito a operação que era para ser feita não era. Então isso aí infelizmente acontece. Então você é o profissional responsável por comandar esse tipo de operação. Um outro ponto importante e também determinante para você ter sucesso na profissão é você primeiramente decidir, olha, eu acho que essa profissão realmente é interessante porque eu tenho liberdade de horário, eu não vou ter patrão, eu vou trabalhar o dia que eu quiser e a hora que eu quiser. Essas são as características, tá, gente, da nossa profissão. Por exemplo, eu fiz um post nesse sábado que eu apareci ali na frente de um pôster de um sol nascendo e eu dei bom dia e as pessoas na hora mandaram mensagem para mim falando assim, mas você falou que você não trabalha sábado. E aí eu respondi, na verdade realmente eu não trabalho sábado, aquela foto tinha sido do dia anterior, da sexta-feira que eu fui no cliente, eu vi um painel muito bonito com o pôr do sol e eu resolvi fazer e postei apenas no dia seguinte pela manhã. E aí os colegas estavam achando que eu estava trabalhando. Então assim, há mais de 10 anos eu não trabalho sábado, não trabalho. Por que eu não trabalho? Porque é um dia a mais que eu vou ficar com a minha família, é um dia a mais que eu tenho meus afazeres. Esse sábado, por exemplo, eu levei meu Fusca, eu tenho um Fusca, e levei o Fusca para o médico, né, pro hospital, para a oficina, e inclusive está dodói lá, só vou ter retorno dele na quinta-feira, está com problema na caixa de marcha, e a gente mandou buscar as peças da própria Volkswagen, e aí só vai chegar, se eu não me engano, chega amanhã e na quinta-feira ele me entrega. Mas é um dia a mais que você tem aí para cuidar da sua família, aí no cabeleireiro, né, fazer a barba e tal. Faz tempo que eu não vou, tá grande aqui, enquanto não melhorar essa questão da pandemia eu não vou, eu mesmo estou cortando. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Essa nossa profissão, ela é maravilhosa. Logicamente, tem os perrengues como qualquer profissão, né? Eu quando comecei praticamente do zero, eu perdi tudo que eu tinha, perdi até carro, não tinha mais carro, estava andando um carro emprestado, mas aí fui dedicado ali, estudei toda a metodologia, né, sobre a questão de elaboração de projeto, fui pesquisar aí as linhas que tinham disponíveis, e aí a gente foi junto com a esposa, na época era noiva, depois casamos. E aí começamos aí a militar na área, começou a entrar os primeiros reais de honorários. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu recebi de um projeto, o meu primeiro projeto foi de uma oficina mecânica, infelizmente eu perdi esse cliente semana retrasada para Covid, mas foi o nosso primeiro projeto. Eu liguei para a esposa dele, poxa, eu fiquei muito triste, né? Dei minhas condolências, mas foi o nosso primeiro projeto que a gente conseguiu aprovar. Isso há bons anos atrás. E assim, e aí a gente foi construindo, criando inclusive uma metodologia, e aí a gente foi criando um alicerce muito seguro, né? Sempre jogando bem claro para os clientes. Essa é uma característica nossa da Êxitos Consultoria. Aqui ninguém gera facilidade, né? Você não vai poder fomentar uma facilidade que não existe numa operação. Hoje, por exemplo, um outro cliente esteve aqui conosco acompanhado de um consultor. Olha só,
O cliente veio com um consultor do lado. E o consultor lá, eu perguntei o que se ele era contador, ele disse, não, eu sou o consultor da empresa. Eu falei, tudo bem, beleza, vamos lá. E aí, papo para cá, papo para lá, ele queria uma operação, a empresa queria uma operação que também não tinha enquadramento. E aí o consultor defendendo a empresa falou assim, olha, você está vendendo dificuldade. Eu falei assim, olha, você está muito enganado. O que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo para você a verdade. Se você colocou na cabeça do seu cliente que ele tem chance de obter esse crédito do jeito que está aí, você vai fazer essa operação, porque eu não conheço nenhuma linha que você tem nem 10% de chance de ter sucesso. E aí ficou aquele climão, aí depois a gente deu amenizada, e aí o cliente, eu não fechei também negócio com esse cliente, e aí depois ele me ligou pedindo desculpa, que realmente eu tinha razão, ele entrou no site, viu que tudo aquilo que ele tinha na cabeça estava errado. Então essa é a nossa profissão, a gente tem que orientar as empresas, as demandas sempre da maneira correta. E mais, o importante dizer também, deixar bem claro para você, sempre vai ter cliente procurando esse tipo de profissional. Ah, Marcos, mas nós estamos em pandemia, será que vai ter cliente precisando dos meus serviços? Olha, se você está pensando assim, reveja seus conceitos, porque nunca se ganhou tanto dinheiro nesse segmento de consultoria de captação de recursos como agora, na época da pandemia. Exatamente isso. 2020 foi um ano assim, lógico, tirando as perdas, né? Um ano de profissionalismo muito em alta, um ano onde você que trabalha nessa área, se você estiver aqui me assistindo, algumas pessoas que estão aqui conosco forem dos segmentos, você pode confirmar, né? Ou até dizer, não, Marcos, tu está mentindo, o ano foi muito ruim, porque não foi. Tanto para nós aqui da Êxitos, quanto para vários amigos que trabalham na mesma área, todos falam a mesma coisa. O ano realmente foi excelente e 2021 não vai ser diferente, gente. Pensa comigo, quantas empresas que você conhece que precisam de recursos financeiros? Eu sou até um pouquinho mais ousado. Se você conhece 10 empresários, os 10 estão precisando de dinheiro. Acredita nisso? Se você conhecer 20, os 20 estão precisando de dinheiro. Mas por que, Marcos, tu está falando isso com tanta certeza? Porque toda empresa precisa de recurso. E no momento que você chega nessa empresa, se apresenta como consultor de captação de recursos, está lá no seu cartão muito bonito, Marcos Evangelista Consultor, onde você fala, olha, eu estou aqui fazendo uma visita, te oferecendo recursos com uma taxa de juros abaixo do mercado. Aí ele vai perguntar, como assim? Olha, você trabalha com qual banco? Ele vai dizer o banco, geralmente é Bradesco, Itaú, Santander. Todos esses bancos, no mínimo, cobram ali do cliente 1,5, 1,8 de taxa de juros mensal. E aí você vai chegar com uma taxa de juros de 0,40. O que você acha que vai acontecer? Obviamente você tem 99% de chance de conquistar a atenção desse cliente. Logicamente 1%, né, existe uma música do Wesley Safadão, né? Aquele 1% é vagabundo. De repente, se você não dominar tecnicamente o que você estiver oferecendo, esse 1% derruba os 99%. Pode acreditar. Se você falar besteira, falar bobagem, passar a impressão que não domina o que você está falando, esse 1% que ficou sob sua responsabilidade vai derrubar os 99% de atenção que o cliente vai estar te dando. Então é fantástico no momento que a gente fala essa frase, olha, eu trabalho com as menores taxas de juros do mercado. Faz um teste, né? Amanhã, você encontrar um empresário, encontrar um amigo que tem empresa, manda um WhatsApp para ele. Olha, eu trabalho com as menores taxas de juros do mercado. Há interesse da gente marcar um café ou bater um papo? Pode deixar que ele vai te retornar, tá? Isso é infalível. Daí a importância dessa profissão de consultor de captação de recursos. E aí você pode estar pensando agora, Marcos, beleza, eu entendi que é uma profissão que você vai ter flexibilidade de horário, liberdade de horário, você vai trabalhar quando você quiser, a hora que você quiser,
Mas para isso tudo dar certo, eu preciso ter esse conhecimento que você está falando. Lógico, toda atividade, independente de qual seja, você precisa ter um conhecimento. Até mesmo, eu vou trabalhar agora com um pipoqueiro. Você precisa aprender a fazer a pipoca. Porque senão você vai queimar, você vai estragar o óleo, vai produzir menos. E aí, obviamente, o teu negócio como pipoca, por mais simples que pareça, não vai dar certo. No nosso segmento também não é diferente, né? De repente você pode estar me ouvindo aí achando que eu estou vendendo facilidade. Não é isso. O consultor de captação de recursos é um profissional de elite, um profissional VIP. Ele tem muita demanda, porém ele precisa dominar o riscado. Porque de repente, né, por exemplo, você chegar num cliente médio grande, um cliente que já tem dinheiro aplicado em alguns fundos de ações ou CDI, não sei qual tipo de fundo, tem vários, Tesouro Direto, ele tem dinheiro aplicado, ele está ali já recebendo os benefícios daquela aplicação, e você chega com oferecendo um capital de giro, com uma taxa de juros, por exemplo, a 0,45. E aí, como é que você vai dialogar com esse teu cliente que já tem uma experiência em finanças? Você precisa saber. Por quê? Porque senão você vai pisar em cima de uma casca de banana, vai cair, o teu cliente vai te jantar e não vai te contratar. E o pior, ainda pode fazer propaganda negativa de você. Não sei se você sabe, mas a propaganda negativa, ela corre muito mais rápida do que a propaganda positiva. Por incrível que pareça, isso é verdade. Então, o ideal, logicamente, eu decidi, eu realmente gostei do que o economista Marcos falou, eu achei interessante trabalhar nessa área de captação de recursos. Qual é o próximo passo? Você se profissionalizar o máximo possível. O que eu falo quando estou falando em profissionalizar? É você conhecer realmente quais são as opções de crédito, saber como funciona ali um processo de captação de recursos, saber qual seria a melhor linha para atender aquele cliente em particular. Lembrando sempre que cada tipo de empresa tem as suas particularidades, e você, como um profissional, onde você está apresentando ali um cartão de consultor, você tem que dominar o segmento do início, do meio e no fim. Se você deixar uma dessas lacunas em aberto, sem ter esse conhecimento, você aí pode naufragar essa operação e não chegar ao êxito, porque os bancos estão cada vez mais exigentes. A gente sempre fala que a peneira de análise ela está cada vez mais fina, ou seja, se os balancetes não tiverem realmente dentro da realidade, feita por um contador experiente, assinado, registrado na junta comercial, dificilmente você vai andar com uma operação. A questão de garantia, a questão de reciprocidade, são vários detalhes que não vem ao caso a gente conversar hoje aqui, senão a gente vai passar horas e horas falando, mas são vários detalhes que são considerados numa análise de crédito. Você vai ter que conhecer todas as esteiras de análise. Uma análise de capital de giro vai para uma esteira, uma análise de investimento é um outro tipo de esteira, eu vou fazer uma carta consulta, é um outro tipo de esteira. Ou seja, são muitos detalhes, mas o que eu posso garantir para você é que vale muito a pena você trabalhar nesse segmento. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, Marcos? Esse é um tema de uma outra live, mas eu vou já adiantar, porque eu sei que tem pessoas que acabaram de me perguntar isso agora aqui, mandando aqui um direct. Olha só, os ganhos de uma área de consultor de captação de recursos, eles estão diretamente ligados à sua vontade, à sua meta. O que eu quero dizer? Os ganhos eles vão ser proporcionais à sua dedicação na profissão. Eu só quero trabalhar um dia na semana. Beleza. Você vai ter um retorno proporcional a isso. Não, eu vou trabalhar só pelas manhãs. Não tem problema, você vai ganhar proporcional a isso. Não, eu vou trabalhar de segunda a sexta, de manhã e de tarde, que é o que eu faço aqui.
obviamente você vai ter aí uma amplitude maior, uma capacidade de atender mais clientes, capacidade de fazer mais visitas diárias, consequentemente os seus ganhos vão ser maiores, mas você não é obrigado a trabalhar todo dia. Eu entendo que cada profissional tem as suas metas, tem profissional que quer ganhar 15 mil reais por mês, tem profissional que quer ganhar 30, quer ganhar 50, quer ganhar 100 mil reais por mês com consultoria. Meu Deus, 100 mil reais por mês é possível? Eu garanto para você que é possível. Tudo vai depender, obviamente, da sua meta. Quanto maior a sua meta, logicamente, vai precisar de maior envolvimento seu. Você vai ter que fazer 4 visitas por dia, vai contactar 10 clientes por dia, vai ter que ter várias operações correndo dentro do banco, ou você vai ter que trabalhar com todos os bancos. Hoje aqui a Êxitos, ela trabalha com todos os bancos e mais 8 bancos que nós temos uma franquia que a gente representa aqui em Manaus. 8 bancos e 16 fintechs, se eu não me engano. Então a gente tem aí uma amplitude muito grande dentro desse segmento de consultoria de captação de recursos em nossa cidade. O que eu sempre falo é que o cliente só não fecha negócio se ele não quiser, porque o que ele quiser nós temos aqui para oferecer, e você também que pretender atuar nesse segmento, você tem chances também de operar da mesma maneira. Logicamente, isso tudo tem um começo. No começo eu bati muita cabeça, fiz muita besteira, fechei muito contrato sem existir o contrato, peguei muito pino de cliente. Tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Opa, eu só posso fazer esse trabalho aqui se tiver um contrato assinado, e dentro desse contrato aqui tem um valor X que você precisa receber para iniciar o seu trabalho. Então, esse conhecimento nós aprendemos pegando chicotada. Eu não vou mentir para você, dizer que foi sempre mil maravilhas. Não, o começo sempre foi tumultuado. Qual é a vantagem de você que está participando das nossas lives? Você já está vendo aí quais são os erros, né, que nós tivemos. A gente aqui não fecha as portas de conhecimento, muito pelo contrário, a gente compartilha conhecimentos com vocês, né, com a nossa audiência. Você já deve ter visto aí nos nossos arquivos desse perfil, tem muitas lives de vários assuntos envolvendo aí o ramo de consultoria. Então o que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando conhecimentos. Ah, Marcos, mas você tem um treinamento? Eu tenho treinamento, mas as nossas lives não são focadas em vender treinamento. De repente, durante as lives, você realmente viu que tem jeito para coisa, achou interessante ganhar os seus 15, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Opa, Marcos, eu quero entrar nesse segmento. Isso lá na frente pode ser que a gente abra mais uma turma, não é nosso foco. Nós acabamos de abrir 2 turmas esse ano, abrimos uma turma em fevereiro, lotação esgotada, abrimos outra agora em março, lotação ultra esgotada, e a gente não tem realmente intenção de abrir turmas agora. Nós estamos aqui apenas compartilhando conhecimentos. Você que está aqui com a gente, você vai ter encontros novamente conosco terças e quintas, onde a gente vai estar trazendo aqui vários assuntos do nosso segmento. Eu vou até fazer um spoiler da nossa próxima quinta-feira. Nós vamos falar sobre Pronamp. Então, não sei se você sabe o que é Pronamp. Pronamp é uma linha de crédito do governo federal que foi a única que funcionou perfeitamente em 2020. Perfeitamente entre aspas, né? Nós tivemos várias falhas, o terceiro ciclo foi apenas 4 horas para contratar, foi uma loucura danada, muitas empresas ficaram de fora porque deixava para aprontar a documentação em cima no último dia, como todo bom brasileiro, e assim muitas empresas contrataram, porém muitas empresas também ficaram de fora. Então, a grande sacada é que o Pronamp está voltando e a gente vai fazer essa live na próxima quinta-feira. Então, se você tem intenção ou não de entrar no ramo de consultoria, eu estou te convidando para participar dessa live, porque eu vou estar detalhando como vai funcionar o Pronamp do 4º ciclo. E ponto interessante, gente, é para ganhar dinheiro. Nós tivemos um aluno da última turma presencial.
que ele faturou ano passado mais de 150 mil reais só surfando nessa linha do Pronamp. E eu até brinquei com ele, falei, rapaz, esse ano vai bater uns 500 mil, né? E ele ficou rindo. Por quê? Porque o Pronamp ele não está vindo mais de maneira temporária, ele vai vir de maneira perene. Mas isso eu vou detalhar na próxima quinta-feira, tá bom? Então fica aqui o convite para você, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Você tem esse encontro comigo falando sobre Pronamp. Não esquece, você vai estar me acompanhando nos stories, eu vou mandar o lembrete, mas essa linha é tão importante que eu sugiro para você já deixar agendado aí no seu celular, quinta-feira, 20 horas, encontro com Marcos Evangelista, né? E coloca lá Pronamp, que é para você entender o que a gente vai falar. Bem, pessoal, esse é o nosso primeiro encontro da nossa nova série de lives sobre o ramo de consultoria de captação de recursos. Hoje nós abordamos sobre o que é o profissional, o consultor de captação de recursos. Eu espero ter contribuído aí, trazendo alguma informação que possa lhe guiar no seu plano profissional. Eu acho que cada qual tem aí suas metas, as suas expertises. O interessante do segmento de captação de recursos é que qualquer profissional pode desenvolver essa área. Até mesmo você que ainda está na sala de aula, ainda é aluno. Será, Marcos, se eu posso trabalhar com captação de recursos? Lógico que você pode. Existem diversas linhas que não exigem sequer registro num conselho de classe. Então você, aluno, independente, você pode ser aluno de administração, aluno de contabilidade, aluno de engenharia, aluno de economia, você vai poder atuar como consultor de captação de recursos. Então, de repente, isso pode ser aí a divisão das águas, né? Ou o caminho entre as pedras ali para você ter aí um futuro ganhando bastante dinheiro. E esse ramo de captação de recursos é um ramo que está em ascensão. Então, eu acho que é interessante você acompanhar as nossas lives, ou entra no Google, Dr. Google, coloca aí captação de recursos, você vai ver também mais informações complementares, ou até mesmo visita aí o nosso perfil. Não sei se você já é inscrito aqui, já segue a gente, tem muita coisa falando sobre linhas de sobre o trabalho de captação de recursos, e também tem o meu canal no YouTube lá, Marcos Evangelista. Um tempo desse nós ganhamos a plaquinha de mais de 1000 inscritos, acabamos de iniciar agora o canal em plena pandemia. Eu fiquei muito satisfeito quando chegou essa placa, e lá você vai encontrar vários vídeos falando sobre essas linhas de crédito, principalmente as linhas de crédito emergencial. Aqui em Manaus nós temos o FAMP, temos a AFEAM, tivemos o FGI, tivemos o Pronamp, que esse Pronamp está voltando. Então é isso, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa primeira live. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aí, se não, muito obrigado. Você pode mandar o direct, pode mandar um WhatsApp, que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço, bom descanso e até a próxima quinta-feira.